de meditação na Palavra de Deus, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10. Convido a todos que abra a Bíblia. Obviamente, aqueles que não estão com Bíblia têm acesso fácil, né, a Bíblia aí por meio do celular. Hebreus 10, versos 19 a 25. Está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus por isso. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dia com D maiúsculo. É o grande dia em que o Senhor haverá de voltar. Quero orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome pelo que tu és. Não cessamos de dizer isso ao Senhor, para o Senhor. Tu és perfeito em todos os teus atributos. Tu és o Deus que rege como um forte todas as nações. Todas as nações diante do Senhor não passam de um pingo d'água em um balde. O que diremos de uma pessoa? Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem para conosco um zelo, porque o Senhor nos fez filhos teus. Esta é um motivo de muita alegria e de exultação diante do Senhor, porque sendo nós pecadores, desarraigados nesse mundo, escravos do pecado, o Senhor nos tirou das trevas, de um lamaçal, um tremedal de lama, e firmou os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Bendito é o Senhor. E quanto à tua palavra, meu Deus, por meio da leitura dela, sabemos que o Senhor já deve ter falado, mas tenha misericórdia de nós, apesar da nossa limitação e pequenez, que o Senhor possa me usar para que, ao meditar em alguns pontos da palavra, o Senhor possa abençoar a todos nós e nos despertar, não apenas com bênçãos passageiras, mas as bênçãos celestiais que transcenderão para a eternidade. Fala o nosso coração, ó Deus, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podemos buscar a Deus com intrepidez. Culto de oração, buscar a Deus com intrepidez. Irmãos, você pode dar mais uma olhada aí nos versículos 19, 20 e 21, porque a nossa aproximação de Deus tem a ver com o que está nos versos 19, 20 e 21, sobretudo para os israelitas. Essa carta foi escrita a Hebreus. O seu autor está no anonimato, ou seja, ninguém sabe ao certo, categoricamente, quem escreveu essa carta. A época em que escreveu, analisando, observando alguns textos em que aparecem os verbos
no presente, tempo presente, sugere que a época em que ela foi escrita foi antes do ano 70. Por que antes do ano 70? Porque no ano 70, Tito, o general Tito Vespasiano, destruiu os muros da cidade de Jerusalém e destruiu todo o templo, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada, conforme Jesus já havia profetizado e dito que aconteceria. Então, você dê uma olhada aí, vou só citar o capítulo 5, de 1 a 4, tem mais, né? Tem outros textos aqui, estão assinalados, mas aqui já é o suficiente. Os verbos estão no tempo presente. Tudo indica que o sacrifício, o sacerdócio estava sendo executado ali ainda, porque os judeus iam ao templo, é lá que eles prestavam o culto conforme ordenaram o Senhor, embora tivesse já contaminado por causa do judaísmo legalista e tal. Esse comentário é só para dizer o seguinte, que é possível que essa carta tenha sido escrita antes do ano 70, antes da destruição do templo. Ela foi dirigida a hebreus crentes que haviam convertido, possivelmente até pela pregação de Paulo, esse grande desbravador do evangelho, né? Sem precedente, e até hoje, né? Tremendos feitos o Senhor realizou por meio dele. E como Paulo morreu no ano 67, decapitado, a gente não sabe acerca se ele teve ou não contato com essas pessoas. Mas quem escreveu a carta reporta-se aos hebreus e de uma forma maravilhosa. Para quê? Para demonstrar para aqueles judeus, hebreus, convertidos a Cristo, porque dentre eles alguns já estavam tendendo a desviar-se por causa de perseguições. Você pode conferir aí nesse mesmo capítulo 10, a partir do verso 32, perseguição. Diante das perseguições, alguns já estavam retrocedendo, abandonando a caminhada da fé. E eu fico pensando, às vezes, por que o ser humano é tão vulnerável dessa forma? Ora, sendo Cristo o mediador da salvação, e eu tenho uma experiência com ele, é óbvio que aqui a gente entende também que muitos talvez não haviam sido regenerados por Deus, mas um crente que está aí usando, está aí com Deus, caminhando e tal, e daí a pouco abandona a Cristo, como? Penso que abandonar a Cristo não é para... Faz-se referência aqui o escritor sobre culto a anjos. A ideia é que eles estavam trazendo Jesus para um nível de anjos. Mas aí qual é o grande fundamento dessa carta? É Cristo, ela é cristocêntrica. A Bíblia toda o é, mas aqui especialmente. Mas aqueles hebreus precisavam de uma argumentação plausível para que chegasse a um determinado ponto, por exemplo, capítulo 10, porque se os irmãos observarem, até aqui tem praticamente tudo referindo-se aos hebreus, à prática religiosa dos hebreus, dos judeus, e quando chega, depois de toda essa demonstração de quem é Cristo, superior a anjos, superior ao sacerdote, sendo ele sumo sacerdote para sempre, e aí todo esse argumento até aqui é para demonstrar que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, ele é maior do que tudo, que é tipo no Antigo Testamento. Então toda a tipologia do Antigo Testamento passou, ficou para trás, sombras, agora veio a essência que é Cristo. E aí ele diz assim, tendo, pois, palavra de Deus para nós, tendo, pois, essa conjunção está ligando ao contexto, todo o contexto anterior, e dizendo o seguinte, posto tudo isso, argumentado, esclarecido, elucidado tudo isso, agora observem aqui, irmãos, tenham intrepidez, aí é para mim, é para você, não é mais para hebreus aqui, é para nós, a palavra de Deus é para nós. Tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Presumo que não seja necessário explicar isso aqui.
Mas é óbvio, né? Entre nós, não, talvez, mas é possível que alguém não entenda o que é isso. Santo dos Santos, lá no tabernáculo, era a parte interior do tabernáculo. O tabernáculo foi dividido, foi construído tendo 3 partes. Uma primeira área era o átrio. O átrio tinha depois dele e depois o Santo dos Santos, 4,5 metros, né? Então o Santo dos Santos está lá no final desse tabernáculo, nos fundos. Dentro do Santo dos Santos tinha o propiciatório, a arca da aliança e o propiciatório. A arca, propriamente dita, e a tampa é chamada aqui nas escrituras de propiciatório. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, depois de ter passado por toda a purificação exigida, conforme Deus estabelecera, ele entrava. E aproximar-se de Deus é algo muito sério, inclusive para mim e para você. Nós devemos temer a Deus, porque estão registrados fatos ocorridos aqui no Antigo Testamento, com pessoas que, por exemplo, Nadab e Abiú ofereceu fogo estranho e foram fulminados. E temos registro de alguém que ao tocar a arca foi fulminado, morreu. O sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, eles costumavam colocar uma corda, alguma coisa lá para que e uns sinetes, né? Ele entrava, enquanto ele está lá em movimento, o sinete está batendo, o povo está lá no átrio, está entendendo que Deus está falando com o sumo sacerdote, afinal de contas, de ano em ano, e se porventura o sinete parasse de bater, aqueles sinetes, eles puxavam a corda, arrastavam ele pelo pé, ou pelos pés. Então, aproximar de Deus é coisa séria. Nós recebemos de Deus, a palavra não veio aqui, o desafio de nos aproximarmos dele, mas com alguns critérios, porque o novo e vivo caminho que Cristo abriu pelo véu, pela sua carne, representada, né, a sua vida pelo sangue que foi derramado, o véu daquele santuário que dividia o santo dos santos, rasgou-se de alto a baixo. Então, o escritor diz assim, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, pegando aqui o que o texto nos diz, nós devemos aproximar do Senhor com sincero coração. Não é de qualquer jeito, meus irmãos. Não, absolutamente. Cultuar a Deus, ser servo de Deus, é coisa séria, é privilégio, mas é sério e é uma bênção mesmo. Cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, louvar não apenas com as nossas vozes, acompanhando as músicas que são dirigidas aqui pelo Ministério do Louvor, mas é além, porque cada um é que presta o seu culto ao Senhor. Essa história de que o culto não foi bom, não tem nada a ver com a revelação das Escrituras. O culto não é para nós, o culto é para Deus, a adoração é a Deus. Nós devemos nos aproximar dele com sincero coração. Irmãos, desde a tenra idade, fomos interesseiros. Começou lá na tenra idade. Interesses. Natureza pecaminosa, né? Depois, à medida que a gente foi crescendo, continuou isso. Aproximar de alguma coisa por interesse, de um outro coleguinha que está brincando com um brinquedo que eu não tinha. No meu caso, a gente não comprava brinquedo, a gente fabricava os brinquedos. Então, lá na roça, não tinha esse negócio, 60 anos. Não é o caso da juventude que está aqui, não sabe? Se eu falar que vão dar risada, né? Não tinha brinquedo, mas a gente aproximava de algum amiguinho com interesse. Bolinha de gude, que porventura não tinha. Então, é assim.
Chega a pré-adolescência, a adolescência, a mocidade, isso continua. Quantos já talvez aqui, alguém já aproximou de uma garota, algum rapaz aí, nós que somos casados, eu já fiz isso. Quando conheci a minha esposa, era minha vizinha, né? Mudaram para perto da nossa casa, casa dos meus pais, e aí eu já coloquei os olhos nela e me aproximei lá por um outro caminho, interesse nela. Tudo bem, eu não era convertido, mas o fato é que às vezes ocorre isso, aproximar de alguém querendo levar vantagem, e esse mundo moderno é assim, pós-moderno é assim, quando se aproxima, está querendo algo em troca, isso no mundo lá fora, espero que na igreja não tenha isso, se tiver, vamos mudar a nossa maneira de agir, aprendendo com o Senhor, com a sua palavra, neste momento, sincero coração para com Deus. O que é um sincero coração? Obviamente, não tem cera, não tem rodeio, é nos aproximarmos dele pelo que ele é, pelo que ele já fez na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, e pelo que ele está fazendo, e pelo que ele haverá de fazer. É assim que deve ser o meu coração e o teu coração para com Deus. Não com interesses, nós vivemos esse materialismo desenfreado, essa sede pelo ter. As pessoas buscam o ter avidamente. Irmãos, é curioso, mas já observei isso há décadas, né? Lá no início da minha caminhada, a pessoa, na época que talvez ainda era talvez não, até não tinha nem controle aí para trancar a porta do carro, o sujeito ia lá, fechava a porta e caminhava. Ele caminhava uns passos e olhava para trás para o carro dele, parece que o coração dele está aí naquele carro. Está indo para trabalhar, mas está olhando para o carro. Outros ficam com os olhos cheios nas coisas materiais, mas nós devemos aproximar do Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele já fez e está fazendo. Aproximar dEle com o coração sincero. Ele é o Deus que tem compromisso em nos abençoar. Tanto é que Jesus nos diz, quem é o pai que o filho pede um pão, vai dar uma cobra? Assim também é o Senhor. Ele nos atende, mas acima de bens materiais estão os bens espirituais. E quanto ao que nós precisamos, Ele tem cuidado de nós, não nos deixará faltar nada. Isso é uma questão também de fé, que é o próximo ponto aqui. Então nós devemos nos aproximar de Deus com o coração sincero, buscando também em plena certeza de fé. Aqui na própria carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, está escrito sobre a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Parece uma loucura, né? Um homem racional apenas, um homem natural, não espiritual, não regenerado, não vai entender isso. Como é que pode ter um fato que não aconteceu? Fato só é fato se acontecer. Fatos que se não veem. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos nos aproximar dele, isso aqui é busca, não apenas com o coração sincero, mas com o coração sincero e em plena certeza de fé. Deve ser frustrante uma pessoa que se diz crente em Cristo ser vacilão quanto à fé. Às vezes nós fraquejamos sim, por causa da nossa natureza pecaminosa, mas nós somos desafiados a crer plenamente no Senhor. Por quê? Porque de fato Ele tem cuidado de nós. E Ele sempre terá cuidado de nós. Se nós vacilarmos e pecarmos, Ele vai nos repreender. O terceiro ponto, não apenas devemos buscar a Deus com sincero coração e em plena certeza de fé, mas tendo também o coração purificado de má consciência. Irmãos, coração purificado de má consciência é um coração de uma pessoa que já foi regenerada pelo Espírito Santo, porque uma pessoa em quem o Espírito Santo aplica a tão grande bênção da salvação,
Por meio, obviamente, que a salvação abarca todos os atos salvíficos de Deus, mas quanto à regeneração, é novo nascimento, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, essa obra que o Espírito Santo já realizou na tua vida e na minha vida, nos livra da má consciência, essa incerteza, às vezes as pessoas que não creem na doutrina da perseverança dos salvos, está salvo mesmo, tem um dilema, uma luta, muitos ficam sem saber o que fazer, ficam até meio desesperados. Isso é ter a consciência ainda não lavada, nesse sentido. Então, esse coração é um coração resolvido quanto à salvação. Tenho certeza da salvação? Estou livre de consciência, não tem aquela acusação da consciência quanto ao pecado. Por quê? Porque o nascido de novo, o Filho de Deus, confessa seus pecados, sempre, continuamente. Agora, confessar pecados, a gente tem que ter o propósito de abandonar. Aos olhos humanos, um pecado grave, às vezes, culmina em disciplina, né? Mencionamos há pouco. Mas o fato é que nós pecamos porque somos pecadores, mas sendo pecadores, regenerados, filhos de Deus, a nossa consciência não vai nos acusar. Por quê? Estou certo e me aproprio da obra redentora de Cristo. Ele me redimiu, Ele me deu a redenção, mas é Ele que dá a remissão também dos pecados. Então, aproximemo-nos, busquemos ao Senhor na sua palavra, busquemos o Senhor por meio da oração. Hoje é culto de oração, oportunamente, então é oportuno mencionar isso, mas não apenas nesses 3 itens, com esses 3 aspectos, observando esses 3 aspectos, mas tem um quarto ainda. Purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E isso aqui é uma indicação, uma referência ao batismo. Por que referência ao batismo? Ao batismo e à pública profissão de fé. Porque quando uma pessoa é reconciliada com Deus, por Ele mesmo, próprio Deus, essa pessoa, por exemplo, se aconteceu isso, é uma pessoa daqui, que alguém evangelizou, pregou, ou veio aqui e confessou a Cristo e tal, essa pessoa fez a classe catecúmenos porque tem certeza que é isso mesmo, eu quero um compromisso com Deus, já aconteceu essa obra redentora na minha vida, comparece perante o conselho, né, vai acontecer agora, possivelmente no mês que vem, esses exames de irmãos que estão almejando fazer parte como membro da igreja visível. Isso é tremendo. Agora, quando elas vierem aqui confessarem publicamente a sua fé, se porventura houver alguém que não foi batizado, vai ser batizado, porque é uma ordenança. E esse lavar aqui é simbólico, porque quem faz essa lavagem mesmo, quem limpa o pecador, o homem natural que se rende aos pés de Cristo, é o Espírito Santo. Mas essa pessoa vem publicamente e professa a sua fé, e continuará professando essa fé lá fora. Não tem essa de ficar com vergonha de falar que é crente. Não basta falar que o Senhor realizou essa obra na minha vida, Ele me regenerou. Aí tem que explicar o que é isso, novo nascimento e tal, explica, e confessar. A gente confessa perante os homens aqui, confessa perante os homens lá fora, sem nenhuma vergonha, porque não há nenhuma consciência pesada quanto a pecado, nem nada, porque se pecamos, nós pedimos o perdão, é uma espécie de respiração espiritual. Então, essa é uma referência ao batismo e à profissão de fé pública. Irmãos, mencionei sobre a palavra e a oração. Vou voltar aqui para dizer o seguinte: nós devemos observar aqui é praticar. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a realizarmos, a praticarmos, que isso aqui é muito prático mesmo. Isso aqui é nossa relação com Deus. Em relação a Deus, ela é prática, mas no nível de relação com Deus.
E palavra de Deus e oração não se dissociam, elas estão juntas. Nós devemos buscar no Senhor, nos alimentarmos da palavra e também regar tudo isso com oração. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a oração é o meio pelo qual a nossa alma se encharca. Se nós não orarmos, se nós não tivermos, não nos disciplinarmos quanto à oração em casa, regularmente, para fazermos como Ana, derramar a nossa alma perante o Senhor, nós nos tornaremos secos, áridos. É preciso a palavra, buscarmos o Senhor pela palavra e pela oração. E agora, passada essa análise, essa exposição breve aqui sobre esses itens, sobre esses pontos da mensagem, da palavra aqui, eu quero pedir você que dê uma olhada no verso 23. Já vai colocando-nos na linha horizontal. Aqui ainda é em relação a Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Então, a nossa confissão da esperança, essa esperança viva de que irei para os céus, para junto de Deus, para junto de Cristo, que está à destra de Deus, essa é a certeza que todos os filhos de Deus têm. E se porventura alguém não tem, precisa de examinar-se, é preciso de verificar isso e buscar no Senhor essa confissão da esperança, sem vacilar. Sem vacilar. A nossa esperança em Cristo não nos dá nenhum motivo, sem sombra de dúvida, para vacilar. É uma certeza, nós estamos firmes e nós confessamos também essa esperança. Tenho certeza, sem orgulho nenhum, não cabe orgulho, obviamente. Nós falamos isso com alegria no coração. Ter certeza dessa viva esperança é o que nos impulsiona a continuar lutando as lutas contra o pecado, as nossas lutas nesse mundo mau e perverso. Sem o Senhor Jesus, nós, de fato, nesse presente estaríamos perdidos, não só no sentido de perdição eterna, mas perdidos nesse mundo que está tão esquisito aí. E continuando com os... pois, olha a conjunção, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel, jamais voltará atrás em tudo aquilo que Ele já realizou e está prometido. Então nós nos firmamos na palavra do Senhor e no Senhor e olhamos para cima, olhamos para o alto, caminhamos com as dificuldades, mas caminhamos com a certeza de que somos mais do que vencedores. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Domingo eu falei, foi um desafio para mim e para os irmãos, quanto a buscarmos nas Escrituras, conhecer e até memorizar todos os mandamentos recíprocos e começarmos a praticar isso. De uma maneira, nesse tempo ainda que não estamos totalmente liberados, ligar, passar mensagem para irmãos do seu convívio e ver como é que está. Estaremos então colocando isso aqui em prática. E por último, não deixemos de congregar-nos. Não vou comentar muita coisa aqui, nós precisamos passar pelo tempo de oração. Nós temos aqui no templo a presença de alguns presbíteros, o pastor Ronildo, e nós teremos reunião do conselho a partir de 8h20. Então, esse verso 25, irmãos, talvez não, certamente, só esse verso dá para elaborar um sermão e trabalharmos essa questão, porque, de fato, a igreja, corpo de Cristo, tem que estar junta no sentido de os membros dela estar juntos. Os membros da igreja de Cristo precisam estar juntos, inclusive no templo, e não exclusivamente no templo, juntos,
dentro do congregar, estamos congregados aqui agora, aos domingos, sobretudo também lá fora. Essa ideia de ficar online com Deus, tem gente que está online com Deus, não quer saber de tempo. E tem muitos youtubers aí descendo a lenha, né? Doutrinando essas pessoas para saírem do que eles chamam de sistema religioso. Mas a palavra é exatamente o contrário que ela vai dizer. E nós temos que nos dirigir pela palavra. E que Deus nos abençoe rica e poderosamente no sentido de buscarmos Ele, mas buscarmos para a glória dEle, nos aproximarmos, porque o Senhor Jesus é o mediador da nossa salvação, foi nele que cumpriu toda a tipologia do Antigo Testamento. Então nós temos acesso direto ao Senhor, nós temos acesso ao trono do trono, porque nós fomos feitos sacerdotes, ou seja, nós temos acesso direto, nós não precisamos de ninguém para nos intermediar, mesmo porque não há outro, só há Jesus o mediador, Ele é o sumo sacerdote e é para sempre, ofereceu-se uma vez só por nós, e esse caminho vivo, novo e vivo está aberto, e Ele é também o caminho, Ele é a vida, e sem Ele ninguém vai para junto de Deus. Portanto, meus irmãos, tenhamos sincero coração, sempre buscando a Deus com esse sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Que Deus te abençoe ricamente.